Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. Bom dia, estamos começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores, aqui no SBT Marabá. Quero agradecer a vocês que nos acompanham todos os domingos e dizer que a gente continua aqui sempre trazendo assuntos inéditos. Hoje vamos falar sobre cursos profissionalizantes e que são um interesse, obviamente, de muita gente. E hoje trouxemos aqui um dos papas no setor no momento do estado do Pará. Ele não diria isso, mas eu posso dizer, conheço bem. É um parceiro nosso aqui também, do Grupo Correio de Comunicação, a empresa dele, que é a Infofest, mas a gente trouxe aqui pelo entendimento, pelo conhecimento e pela forma como vem crescendo o trabalho do Rubens Souza, esse empresário, esse jovem empresário que está aqui conosco hoje, que tem a matriz da sua empresa em Paraupebas, mas a partir de lá, outros 6 municípios, incluindo Marabá, onde aqui em Marabá, inclusive, já está abrindo uma segunda escola de treinamento que ele vai contar para a gente aqui ao longo dessa entrevista. Rubem, bem-vindo, bom dia. Obrigado, Patrick, muito bom dia a todos vocês e parabéns pela audiência, viu? O seu programa realmente tem expansão aí gigantesca, eu tenho acompanhado, parabéns. Que bom, eu que te agradeço e te agradeço também por aceitar o nosso convite, estar aqui, você que ele é bem ocupado daqui nos bastidores, enquanto a gente esperava para começar, já despachou umas 6 confusões aí por telefone. Mas é isso, quem está em várias cidades tem que se virar nos 30, né? Verdade. Rubem, tu é santareno, né? Exato. Eu queria então primeiramente, e agora há pouco você me soprou aqui, que desde os 12 anos você já trabalha, então eu queria primeiro entender como é que você enveredou para esse ramo de lidar com pessoas, de treinamento, de coach, de treinamento e hoje redundando como empresário do setor. A profissão, né, ela foi inserida aos 12 anos devido à necessidade pessoal mesmo, né? Não era uma opção, na verdade, era uma necessidade básica trabalhar. Então, desde os 12 eu comecei a entrar nesse mundo comercial, indo para o lado da área de distribuição, né? Então, eu entrei na área de distribuição de secos e molhados e fui adquirindo algumas habilidades internamente. Essas habilidades me ajudaram, por exemplo, a trazer um alicerce para a empresa. Certo. Aos 15 vim para Belém, fui trabalhar também numa grande distribuidora da região. Aos 21 abri a minha primeira empresa, aos 23 quebrei ela, aos 23... Era que ramo? Era no ramo de representação comercial. Certo. Como eu trabalhava em distribuidora, né, então eu tive o feeling... Ali, nos 21, você decidiu, talvez dê certo para eu tentar sozinho. Tentar sozinho. Fui infeliz, né, errei muito, mas isso me ajudou muito também hoje, certo. Ter errado. Aos 23 abri uma segunda empresa e aí próximo de 25 quebrei ela também. Que aí já era também no ramo de distribuição de filtros de água. E aos 25 anos, né, eu fiz a minha melhor aquisição, que foi a escolha de casar, né? Uhum. Quando eu casei com a senhora, minha esposa, a Cassiane Souza, ela me ajudou muito a crescer profissionalmente e pessoalmente também. E com ela nós iniciamos a área de educação profissionalizantes, né? Então ela já estava dentro da área de curso de informática e nós iniciamos aí essa empreitada, né, de conseguir formar pessoas para o mercado. Em 2010, tanto eu quanto ela, nós entramos nesse segmento, mas em 2014 nós formamos em coach. Ou seja, ela trouxe a vivência que ela já tinha dessa área, você, a tua bagagem de já ter trabalhado na área comercial e já ter também tido dois reveses que obviamente serviram para você como escada, né, para você entender a coisa, e aí sim essa química deu certo ali. Tanto que vocês são sócios até hoje, né? Sócios até hoje, indo muito bem, graças a Deus. E é legal, né, porque esse contato da vida pessoal, profissional no casamento, ele fortalece muito, porque a gente fala de trabalho todos os momentos, quando vai dormir, ainda chega a tocar no assunto e consegue separar ali aquele momento para viver a nossa vida mesmo pessoal, junto com a nossa família, nossas 2 filhas. E certeza que a soma de um e do outro, que ela trabalha na parte administrativa e eu no comercial, né? Ela sempre foi muito boa na parte administrativa.
como é que vocês vieram parar no sul-sudeste do Pará e fincar a bandeira em Paraupebas? Ela já tinha um negócio aqui, né, que ela recebeu uma oportunidade para trabalhar em Paraupebas, conseguiu ficar e ela me trouxe para cá para conhecer em 2014. Quando eu cheguei em Paraupebas e conheci a região, né, de Carajás, de modo geral, eu fiquei maravilhado. Porque não sei se você sabe, Patrick, mas em Belém poucas pessoas sabem do potencial que há nessa região. Imagino. Eu lembro muito bem que eu tive conversas com amigos falando assim, não, você vai para a região de Carajás, você vai andar com jacaré, aquele negócio sulista, existe esse preconceito de lá para cá. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas assim, tem muito a ver com o fato de que o Pará é continental, né? Sabe? Cabem 3 Franças aqui em território, exatamente, né? Exatamente. Nós somos muitos povos e a nossa área aqui, a nossa região, ela é muito formada por pessoas que vieram do Nordeste, exatamente. do Centro-Oeste, do Sul do país. Exatamente. E que não são exatamente aquele paraense da gema, do qual a gente tem muito orgulho, aliás, né? Na nossa parte não existe nenhum, mas infelizmente ainda existe essa coisa um pouco bairrista de algumas pessoas, que, principalmente as que residem na capital, de não conseguirem enxergar realmente a nossa forma de ser, que existe. Sim. Existe também a nossa cultura. Enxergar a cultura local foi muito importante, porque quando eu coloquei os pés aqui, eu fiquei indignado, na verdade, no tempo, né? Porque quando eu cheguei no mercado, eu acabei vendo uma necessidade que nas grandes metrópoles não há. De mão de obra, sim, de um bom atendimento. Então, com uma semana aqui, eu falei assim, eu vou morar aqui. Porque se tem muita necessidade dessa mão de obra qualificada, então precisa muito da Infofest. Certo. Ele precisa muito de uma empresa que vai realmente fazer uma diferença e formar esses profissionais para o mercado. Ótimo. Eu gastei bastante do Rubem agora, falando dele mesmo, gente, porque eu preciso que vocês em casa entendam, né, que gabarito que ele tem para falar sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Então, eu preciso que vocês entendam quem é a pessoa, né, do Rubem. Então, ele já falou de família, já falou do alicerce que ter na relação com a esposa também a sócia dele nesse negócio, porque a gente tem muita coisa para conversar e uma delas você citou aí agora, né? Você chegou aqui e já percebeu de cara essa carência da mão de obra. E eu consigo ver isso muito expresso, Rubem, me ajuda nisso, que eu não sei se é uma área que a Infofest trabalha, a tua empresa, acredito que não, porque eu vejo que vocês estão mais para a área de tecnologia, mas você com certeza vai conseguir analisar isso. Por exemplo, o garçom. Garçom eu considero uma profissão que eu respeito demais, né? Considero uma profissão muito importante. Todos nós dependemos de garçom, a gente vai, né, almoçar em qualquer lugar, jantar, vai a um restaurante, uma pizzaria, uma lanchonete. Você depende do atendente, né? Sim, daquele local de alimento. E eu percebo que o comerciante dessa área ele tem uma dificuldade muito grande de fincar aquele profissional, né? Tem restaurante que você anda aqui, daqui a 2 meses você vai lá e já mudou toda a equipe, já não tem mais nenhum dos garçons, já mudou todo mundo. Sim. Então acredito que para o empresário seja difícil ele apostar nesse colaborador, porque ele não sabe se vai continuar com ele. E eu entendo também, eu tô dando esse exemplo do garçom, e volto a dizer, respeito muito o garçom, porque eu vejo como uma das profissões que parece que a pessoa que está nela, parece que está passando uma chuva, né? Exato. Não tenho nada, não estou conseguindo nada, vou trabalhar de garçom, é meio que isso. Eu não consigo ver o garçom se enxergando como um profissional que vai ter uma carreira, né? E talvez isso até contribua também para a desvalorização, né? Alguém vai dizer assim, mas garçom ganha pouco e tal. Mas, pô, será que também não tem a ver... Mas não ganha tão pouco assim, não. Será que não tem a ver também com o fato de que vocês não estão sabendo se colocarem se enxergarem como profissão? Sim, haja vista que há 4 anos atrás nós lançamos um curso que foi muito bacana. A exemplo do garçom, eu conversando com um amigo, ele falava assim, Rubem, ele é dono de uma rede de farmácias. Falou, Rubem, assim, a gente treina um profissional que às vezes apareceu do nada aqui, sem experiência nenhuma. E quando ele realmente fica bom, ele pega e vai para o concorrente, ou então sai do mercado, então ele gasta muito tempo. E é o curso que nós lançamos que foi atendente de farmácia. Certo. O balconista, ele não era um profissional assim, nasci com vontade de ser balconista, né? Tenho um desejo enorme de ser balconista na área de farmácia. Não há muito isso.
A contingência vai levando ele aqui. Exatamente, né? Então, mas não quer dizer que vai ter que fazer errado, né? Isso, porque quando ele vai se preparando para as oportunidades, isso que é legal, você não sabe qual oportunidade vai aparecer na sua porta. Então, quando você nicha muito, quando você quer realmente só um segmento, é legal porque você está acertando o tiro, né? Sim. Mas pode ser que não pegue em nada. Quando você se prepara para várias outras oportunidades, as oportunidades às vezes aparecem. Eu percebi uma necessidade de mercado agora recente muito legal, que chama-se o repositor de lojas. Você já ouviu falar? Sim. Aqui, rapaz, quando você chega em qualquer supermercado, tá tudo arrumadinho, as prateleiras, né? E eu fui promotor de venda já. Então, lá, há 13, 14 anos, eu fui promotor de vendas e falei assim, como não há essa profissão? Existe a profissão, mas não existe a formação para ela. Então, a valorização, ela começa quando o profissional reconhece que primeiro né? Dota de convicção, que assim, eu estou na área, eu sou. Que nem vendas, né? Tem muita gente que é vendedor, inclusive vendedor de vendas diretas, né? Avon, Natura, Rinode, Herbalife, qualquer venda direta, né? E ele não tem prazer de falar que é vendedor, porque é aquele famoso vendedor Jaque, né? Já que ele não foi engenheiro, já que ele não foi arquiteto, já que ele não foi médico, ele foi, pelo menos, foi vender alguma coisa. O repositor, Rubem, ele é tão importante porque, primeiro, ele é importante para que a empresa não tenha prejuízo, né? Sim. Porque eu sei que existe essa coisa de ficar de olho no investimento, né? Então, obviamente, aqueles que estão com o produto que está com o investimento mais próximo, ele tem que estar mais exposto, tem que estar mais na frente para ser vendido logo, né? Então, já tem essa importância aí. E segundo também porque a venda, ela é um ato sensorial também, né? Exatamente. A gente compra que a coisa de estar agradável, visivelmente agradável, ou seja, limpo e arrumado, isso é uma coisa que interfere diretamente na venda. Certamente. Todos os mercados, padarias, né, de grande porte, que tenham mais de um caixa, mais checkout, eles vão usar várias linguagens de marketing para poder você comprar mais. Né? Por exemplo, você vai perceber que a padaria no supermercado, ele não é o primeiro acesso, ele é o último. Porque você anda no supermercado todo para comprar aquilo que realmente você foi fazer. E o promotor de vendas, ele é aquele profissional responsável para poder montar essas estratégias junto com a loja será que esse produto está no local certo? Entendeu? Por exemplo, perto da padaria, o que tem próximo da padaria? Tem queijo, tem manteiga, tem margarina, mas não é a área realmente dela, mas ali próximo tem, porque é uma venda casada, vamos por assim dizer, né? Ele comprou o pão e vai levar um queijo e um presunto também, então estão tudo próximo, então tem uma linguagem ali. Se eu falar cheio do atendente de farmácia, farmácias que hoje em dia não são só farmácia, né? Hoje em dia são verdadeiras conveniências, né? Você encontra de tudo em farmácia. Até remédio. Até remédio, inclusive remédio. Pessoal, nosso papo está muito bom. Vocês já viram que o Rubens é ótimo para expor, né? E a gente começou de leve. Então, nos próximos blocos, continuem conosco, porque o Rubens, inclusive, vai dar dica aqui hoje de emprego, né? De como das áreas que estão aí em alta e também sobre o treinamento, que obviamente que é a área dele. Então continue conosco, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. De volta com o programa Observadores, aqui na telinha da TV Correio. Eu quero lembrar você que os nossos programas anteriores estão disponíveis no YouTube. Basta digitar lá Observadores Marabá, que você acha rapidamente os programas anteriores na íntegra. E também esse aqui vai estar disponível. Você pegou pela metade, quer mandar para alguém, as dicas que o Rubem vai dar aqui daqui a pouco. Você pode pegar o programa na íntegra também a partir da terça-feira. A gente estreia o programa de hoje, tá? Hoje a gente está aqui com o Rubens Souza, ele que é empresário da área de cursos profissionalizantes, dono dessa empresa aqui da camiseta dele, que é a Infofest, que inclusive está abrindo mais uma filial aqui na próxima semana, não é isso? Exatamente, dia 24 vamos estar inaugurando mais uma unidade. A unidade de hoje fica aqui na Nova Marabá, né? Isso, dentro do Shopping Verdes Mares. Shopping Verdes Mares. E a segunda unidade vai ser na frente da Praça São Francisco. No Núcleo Cidade Nova. Na Cidade Nova. Isso, tá aí, parabéns. Obrigado. Rubem, foi um dos motivos que eu te trouxe aqui hoje, justamente porque um setor, o teu, que eu imaginaria exaurido. E até em Marabá que tem vários, eu sei que tem vários concorrentes aqui em Marabá, deve ter vários também lá em Paraupebas, e você continua crescendo. Então, acredito que isso tem muito a ver com a
técnica de vocês de trabalho, a forma como vocês vêm expandindo e de olho, né, ali milimetricamente no que o mercado está precisando, né, ou seja, oferecendo o que realmente o mercado está precisando. Eu quero te parabenizar por essa sensibilidade, por estar vencendo junto com Obrigado. a tua esposa, a Cassiane, que é a tua sócia. Vamos jogar uma imagem aqui, por favor, Salatiel? A gente tem algumas imagens aí. Aqui é o teu pessoal, né, em uma das tuas unidades. Exato. Né? Passa mais uma, Salatiel. E eu queria te destacar, primeiramente, Rubem, que nós dois somos da época que a pessoa, para ela conseguir o primeiro emprego, ela tinha que pelo menos ter um curso de datilografia, né? Exatamente. Então eu ainda peguei ainda, né? O meu pai ainda me dando cascudo, ainda me botando para... Os dedos doloridos. Na preguiça de ir para aula de datilografia, e ele me colocando para ir. Então ainda lembro dos primeiros dedilhar na máquina de datilografia, e lembro também das minhas primeiras aulas de informática, que naquela época não existia hoje pendrive, essas coisas. Sim. Não. Até para ligar o computador você precisava de um disco de iniciação, que era um disco de plástico. Né? Na verdade era um disco de plástico que você enfiava no computador e você tinha que saber os códigos lá do DOS. Isso. Para você... Era um disquete, né? Disquete. Salatiel está me lembrando aqui no ponto. Então, um velho disquete. Então, eu ainda lembro como se fosse hoje as minhas primeiras aulas de informática. E eu pensando comigo mesmo, falando, onde é que eu vim me meter nesse negócio aqui que eu tenho que guardar, que eu tenho que digitar MS-DOS e não sei o que lá, ponto, barra. Isso eu falei, meu amigo, isso aí não vai dar certo. Você está falando inglês para muitos do Exatamente. Então era o que você tinha que fazer antes de entrar no tal do Windows, que hoje a gente já vai direto, né? Exatamente. Então, hoje a realidade é outra, né? Hoje as pessoas têm que conviver com esse aparelhinho que ainda, né? Ainda está valendo, que é o desktop, o computador, o PC. Hoje o computador ele está na palma da mão, né? Um celular hoje tem armazenamento assim absurdo. Sim. Por exemplo, tem celulares com armazenamento de 1 tera. Né? Então você consegue colocar assim, milhões de coisas ali dentro sem problema. E, além disso, você consegue, além de ter todo esse armazenamento no teu celular, você consegue transferir ele automaticamente para as nuvens. Né? Então tem um backup, né? Tem como armazenar ele de forma mais segura. Mas fato é que há um tempo atrás se falava que tecnologia era uma opção. Você queria fazer ou não faria, ou tomava a iniciativa de não fazer. Eu não quero estudar tecnologia, tudo bem, não estudaria. Mas agora não é mais uma opção. Ou você está dentro da tecnologia ou está fora do mercado. Por isso que eu citei datilografia, né? A computação está hoje para o que estava a datilografia naquela época. Ou seja, é o básico do básico você pelo menos saber ligar um computador. Você precisa saber, né? Uhum. Lei de mercado, você precisa saber. Outro dia eu estava participando de um processo de RH de um grande atacado aqui da região e eles pediram indicações nossas, né? RH, turma de casa, recursos humanos. Recursos humanos, né? Contratação. Contratação de profissionais. Uhum. E estavam contratando eletricista. E uma das prerrogativas era ter curso de informática. E eu perguntei assim, mas por que o eletricista vai usar a tecnologia? E olha só a resposta que eu tive, que foi interessante para você que está nos ouvindo agora em casa. Falou assim, não necessariamente vai usar a tecnologia. Porém, nossa empresa ela dá oportunidade de crescimento para todos os colaboradores. E amanhã, se ele for um supervisor da área elétrica, como é que ele vai mandar relatórios, e-mails, solicitação de insumos? Como é que ele vai fazer isso? Não se faz mais como antigamente numa ligação. Então, por mais que a informática agora não seja diretamente ligada ao que ele tem que fazer no dia a dia, mas a empresa está confiando que ele vai subir. Exatamente. E quando ele subir, ele vai precisar, implicitamente vai precisar disso. Tem. Outro exemplo muito bacana que aconteceu comigo em Redenção, né? Estávamos abrindo uma unidade lá e eu vi o mestre de obra no final do nosso trabalho muito triste. Triste demais, eu fui perguntar o porquê e ele falou, cara, tinha acabado de perder um grande projeto, algo assim na casa dos milhões, porque o dono do empreendimento era de São Paulo, estava colocando o negócio em Redenção e pediu para ele um orçamento via e-mail. E deu um prazo para ele de 24 horas. Ele não sabia nem para onde ia o e-mail. Então ele perdeu uma grande oportunidade porque ignorou a tecnologia por muitos anos. Sim. Inclusive depois virou nosso aluno. Tá aí.
Mas vamos lá, continuando aqui na coisa da computação. Então hoje o que é mais procurado? Né? Eu sei que tu tens a informática básica, mas deve ter um leque de outras coisas. Eu vi, por exemplo, AutoCAD, Photoshop, Corel. Exato. Corel e Photoshop é o que eu exijo, por exemplo, de quem trabalha comigo aqui na nossa editoração eletrônica do jornal. Exatamente. Né? Então é isso que eu quero entender. O principal produto, ele é a informática básica. Certo. Por quê? Porque a necessidade de toda empresa, qualquer área, é que você entenda um pouco de informática. Embora essa empresa tenha um sistema próprio que você vá manusear, mas não tem como manusear esse sistema se não tiver o básico da informática. Perfeito. Então, saber ligar um computador, manusear o Windows, né, armazenamento de pasta, o Explorer, né, como é que você vai navegar na internet, como é que você vai conseguir abrir e-mails, como é que você vai fazer redações comerciais dentro do e-mail para poder se expressar de forma correta, de acordo com a BNT, que é as normas técnicas aqui no Brasil, para poder você saber se comportar dentro da tecnologia. E principalmente, né, você tendo esse básico, você pode amanhã passar para um próximo nível, que é o intermediário e avançado. Como você falou, o design gráfico, Corel e Photoshop são cursos avançados. Eles realmente são nichados, né? São para áreas específicas, por exemplo, a tua área gráfica. Mas o curso de informática básica, não. Todo mundo, independente da função, precisa. Perfeito. Então, essa é o nosso principal produto. 70% hoje dos nossos alunos na InfoFest vem desse produto que é a informática básica. Aí, lógico, de forma secundária, nós temos informática avançada, né? Então, quem está na informática básica quer passar para um próximo nível, aí sim. Por exemplo, temos um curso que é muito famoso, eu acho que quase todos aí em casa conseguem saber qual é e conhecem, que é o Excel. Sim. Para planilhas. Planilhas eletrônicas. De cada 10 empresas, 9 utilizam o Excel. Então, quem domina Excel, certamente vai estar num ponto privilegiado na empresa. E quem domina isso de forma avançada, tem mais privilégios ainda. Então, você vai enriquecendo o seu currículo, né? Então, quando você coloca no mercado de trabalho, falando em currículo, é muito importante. Prerrogativa para a empregabilidade é ter curso de informática hoje em dia. Sim. Ter curso de informática. Por exemplo, antigamente, tinha que ter ensino médio completo. Lembra desse tempo? Sim. Hoje não é obrigação. Qual é o próximo requisito? Ter um nível, um técnico, um superior, um profissionalizante, mas principalmente tem que entender de tecnologia. E o que veio trazer essa necessidade básica para o mercado? A pandemia veio validar. Sim. A pandemia veio e falou assim, vocês lembram, né? Fique todo mundo em casa. E agora aulas aconteceram online, trabalhos de forma remota, reuniões que eram presenciais começaram a ser de forma remota. Até câmerazinha essa câmera que a gente usa, webcam, né, que era vendido, né, era quase dado de graça, explodiu o valor, né? Passou de R$100 para 900. Inclusive, fui comprar a câmera webcam 4K, comprei no valor estratosférico e a segunda nem consegui comprar porque não tinha mais. Tá aí. Demanda explodiu assim de forma... Joga mais uma imagem bem aqui, por favor, Salatiel, a próxima. Workshop, eu me assustei com isso aqui. Porque eu consegui contar tranquilamente aqui que se na imagem de cima ali tem pelo menos 200 pessoas, aqui nessas duas fotos tem 400, né? Essa na segunda foto tem quase 400 alunos. Esses eventos Eu sei que é difícil para ti até arranjar locais que caibam tanta gente. Esses dias você estava me perguntando sobre um em Marabá e aquele dia eu até fiquei raciocinando como realmente a gente tem dificuldade de ter espaço. Locais de espaço que acomodem aí mais de 400 pessoas, 500 pessoas, eventos de porte médio, pelo menos, né? O evento aqui em Marabá, na turma passada, foi no centro de convenções, só que não tinha mais data para minha necessidade, né? Então, por isso que eu estava procurando incansavelmente um espaço que coubesse acima de 400 alunos, né? Esses eventos ali, o que nós entendemos, Patrick? Que as empresas querem profissionais qualificados de forma técnica, mas antes do profissional ser excelente na área que ele atua, ele primeiro precisa ser uma boa pessoa. A vida pessoal está muito ligada com o profissional. E aquela história de que, meu problema de casa ficou em casa, eu não trago para o trabalho. Se você conseguisse deixar a cabeça em casa, era uma coisa, mas você não consegue, então você vem.
E hoje as grandes demissões não são por incompetências técnicas. Né? Estudos já relatam que pelo menos 70% das demissões são por incompetências interpessoais. Sim. Pessoas que não conseguem cumprir com horário, pessoas que não são fidedignas, né? Não honram o trabalho, não fazem com excelência. Não sabe lidar com cobrança. Não sabe trabalhar sob pressão e resolver conflitos, não entende que é cobrança de hierarquia, não consegue cumprir com prazos. Então, essas coisas que hoje o mercado ele pede muito. Então, nos nossos workshops, por exemplo, ali tem aula de vendas, marketing, atendimento a cliente, trabalho em equipe, marketing pessoal, que é justamente para formar esse profissional não só na parte técnica, mas na parte de desenvolvimento pessoal. Certo. Que é uma das grandes sacadas hoje para o mercado, é você entender de pessoas. Muito bom. Vamos jogar mais uma imagem aqui, Salatiel. Tá aqui. Também é do workshop aqui, né? Exato. Me chamou muita atenção, estava me preparando para falar contigo. E me chamou a atenção lá no marketing da tua empresa, Rubem, a seguinte informação, né? Um computador por aluno, professor em sala de aula, aulas práticas e presenciais, que é algo que na minha época... Era básico. Exatamente, ou seja, já presume-se isso aí, ou seja, mas hoje a empresa precisa destacar isso, por quê? Porque muita gente trabalha da forma contrária disso aqui, né? Exato. Ou seja, juntando 3, 4 alunos por computador... aula semipresencial ou online, né, com a tela ali na frente. Então me chamou muita atenção a necessidade de colocar, né, um computador por aluno, professor em sala de aula e aulas práticas e presenciais. Exato. Realmente é um diferencial que eu vejo que você não abre mão. Não abre, é uma forma antiga e que dá certo. Né? Eu não estou aqui para julgar os outros métodos, mas principalmente nós entendemos que a aula feita olho no olho, ela tem um melhor desenvolvimento. Tá? Haja vista agora essas nossas experiências pós-pandemia. Durante a pandemia, se você, pai, mãe, aí estiver nos ouvindo, nos assistindo, vai lembrar do que nós passamos aí com nossos filhos, né? Que a aula era online, mas como é que era? Tinha realmente eficiência? E por um momento houve a esperança de que tudo ia mudar para o online. E o que provou foi o contrário. Que para a aula online acontecer de forma muito eficiente, primeiro, nós temos que ter um público muito fiel que quer realmente fazer aquilo e que não tenha déficit de atenção, não se distraia com o mundo externo. Perfeito. Então, eu acredito que tem que ser muito autodidata para você aprender a aula online. Muito bem colocado, Rubem. Eu iria um pouco mais adiante. Eu dizer que, ao mesmo tempo que a pandemia, né, nós estamos nela, né, mas aquela fase mais crítica da pandemia nos mostrou que nós podemos confiar mais na tecnologia, porque eu cito até, inclusive, comerciantes aqui de Marabá que não queriam papo com entrega, né, com aplicativo de entrega e de repente ficaram loucos aí atrás de aplicativo de entrega, né, de pedido online e de entrega. Ou seja, ao mesmo tempo que mostrou que a gente pode confiar mais na tecnologia, ela não desfez do que você falou. O contato olho no olho, o presencial, ele ainda é muito necessário, porque nós estamos lidando com seres humanos. Somos seres sociais, né? Seres sociais, perfeito. Bem colocado. 35% mais eficiente um contato olho no olho do que uma ligação, um vídeo. Então, presencialmente, nós entendemos que é muito mais eficaz. E você pode tirar suas dúvidas na hora, né? Perfeito. A aula lá acontecendo, a eficiência dela acontece quando você pode tirar sua dúvida na hora e não ir para casa se furtando, né? Falando assim, vim para cá dizendo que estou aprendendo, o professor está dizendo que está ensinando, está todo mundo certo. Não. Pessoal, a gente está recebendo aqui o Rubem Souza, ele que é especialista, empresário da área de curso profissionalizante, um bate-papo muito bacana. E eu prometi para vocês, no próximo bloco, ele vai dar algumas dicas aqui também para a gente, quais são as áreas aí que estão em alta, vai falar também sobre currículo e tem muita dica boa para vocês. Continuem conosco, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. De volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo. Hoje o nosso convidado aqui, Rubem Souza, ele que é empresário do ramo de curso profissionalizante, dono dessa empresa aqui, a Infofest, inclusive é parceira nossa aqui do Grupo Correio. Quero até te parabenizar, Rubem, por ser sempre
acreditar nos veículos de comunicação também, como parceiros para o teu empreendimento. Então, apostar sempre na mídia, né? Então, parabéns também. Obrigado. A gente estava falando aqui, eu vou até citar primeiramente, a gente não falou ainda, né? Que a tua empresa já tem 10 anos, já tem 10 anos nesse mercado, né? Apesar daquele susto que ele deu na gente, que falou que quebrou 2 empresas no início da carreira dele, mas a empresa dele... Foi em outro segmento. Outro segmento. Mas no momento dessa parceria que ele já apontou como de sucesso com a esposa dele como sócia, já são 10 anos do negócio deles, presentes em 4 cidades e 6 unidades indo para a 7ª, não é isso? Exatamente. Com a abertura agora de mais uma em Marabá, são 7. E os municípios são Paraupebas, que é a sede, Marabá, Canaã dos Carajás, Redenção e Redenção, né? Exato. A gente estava falando dos cursos, Rubem, você falou do Excel, falamos do atendente de farmácia, que eu achei muito bacana. Tem também assistente administrativo, Sim. Não é isso? Fala um pouquinho de assistente administrativo, que eu acho que é bem amplo, né? Patrick, é um curso onde toda empresa precisa. Uhum. O curso de assistente administrativo, que é muito legal do curso profissionalizante, porque ele é um curso de empregabilidade rápida, né? Então, toda empresa precisa entender um pouco sobre impostos, sobre cálculos, sobre o RH, né? Sobre noções tributárias, sobre compra, venda, margem, markup. Então, tudo isso é feito na aula para poder o profissional ir para o mercado e falar assim, opa, eu tenho o norte já, a empresa está aqui, vai me ajudar. E tem nesse curso aqui, assistente administrativo? Tem. Ele pega uma palhinha aqui de cada coisa. Parabéns. Obrigado. Não, eu digo isso porque, assim, eu tendo quando eu vejo por aí uma plaquinha, né, venha fazer um curso de assistente administrativo, eu tendo a pensar que a pessoa assim, não, vou vender alguma coisa ali e vou ver no que dá. Não, você está me falando de um curso que tem uma estrutura, né? Tem um código-fonte, né? Tem uma raiz da coisa. Então, gostei demais, muito bom. Por exemplo, a prerrogativa para esse curso é que tem a informática, por exemplo. A gente não entra no curso falando de coisas básicas em informática. Como você já veio de curso de informática, eu já vou entrar mesmo na parte específica da área administrativa, que era essencial para o dia a dia no mercado de trabalho. Aí outro dia eu te vi dando uma entrevista e numa rádio você falou sobre pacote Google. Isso. Eu também não imaginava que existia... Não, quer dizer, eu sei o que é um pacote Google, sabia que existia um treinamento para isso, mas não sabia que a gente já estava tendo isso aqui num curso profissionalizante em Marabá. Eu pensei que era uma coisa que, se eu precisasse, eu ia ter que procurar alguém na internet que me ensinasse. Até na internet está um pouco mais difícil de encontrar. O que nós entendemos? Que o Google, ele já não é mais nem o futuro. Ele já está entranhado no presente, né? Por exemplo, você vai no Office da Microsoft, você manda um arquivo do Excel, você tem que fazer as edições, salvar, né? Fechar aquele arquivo, salvar e para poder encaminhar para o destinatário. No Google, não. Eu pego o Google Planilhas, faço as alterações aqui, ele vai salvando automaticamente, de forma online você já está vendo todas as alterações feitas. Perfeito. Tudo linkado, tudo muito mais rápido. Então, não é o futuro, já está acontecendo, né? Então, a Infofert é a primeira empresa que traz Google para cá, para a região. Então, tem Google, o pacote de Google, por exemplo, Google Apresentações, planilhas, documentos, tem Google de análises, por exemplo, da área de design. Por exemplo, quem quer, entrando já de forma secundária nas profissões do futuro, né? Você pega um social media, né? Ele vai fazer análise de quantas pessoas utilizam o Facebook, o Instagram, quantas pessoas pesquisaram sobre o nome curso profissionalizante, se dá para a gente linkar ela e mostrar depois de forma geográfica essa informação de volta. Então, o Google ele é um produto fantástico, está aí, na sua maioria, gratuito, né? Mas tem que saber manusear essas ferramentas, poder aproveitar o melhor do Google. Então, esse curso, o nome dele é mesmo Pacote Google? Pacote Google. E dura quanto tempo? 6 meses, em média. 6 meses. Nós temos um produto que é a informática empresarial, que ele pega introdução à informática, ele pega Office, ele pega e-mail com redação comercial, digitação e Google. Ele é um pacotão já para poder ir para o mercado. Tá aí, é parabéns. Então, vamos lá, já que você falou em mercado, né, eu queria saber, então, você está trabalhando
atividade meio, né? Que é a preparação dessa mão de obra. E como é que você está vendo as oportunidades para a mão de obra no mercado, né? Eu sei que lá na Infofest você trabalha com, né? Você sabe que uma área tá em alta, você vai, né, dar um foco maior naquela área. Mas como é que está essa inserção no mercado de trabalho e se vocês têm parcerias nesse sentido também? Sim, com certeza. A tecnologia, ela, como falei no início da nossa entrevista, ela é uma obrigação, não é mais uma necessidade. Isso de forma particular, isso para as empresas também. Você chegou a comentar, tivemos empresários engessados daquele modelo antigo que não queriam mudar. Sim. Né? Então, hoje você vê muitos empresários que, independente do segmento dele, já está com o Instagram dele profissional. Mas para poder ter Instagram profissional, o que eu posso fazer? Então, uma das áreas que tem crescido muito, que é o social media, que ele é o profissional que vai preparar um fly. O que é o fly? É aquela arte, quando você vai no Facebook, você vê assim, nossa, que legal, que propaganda bacana, que comunicação visual legal. Então, ele é um cara que tanto faz o design gráfico, pode separar, tá, essas funções, eu quero só um design gráfico, o cara só prepara a arte. Mas o social media, ele é o cara que consegue colocar essa arte e subir para o tráfego, né? O que é o tráfego? Que é diferente de tráfico. Tráfego no mundo digital é tudo que você coloca dentro de uma plataforma e investe nela. Sim. Para que mais pessoas saibam do teu produto. Então, hoje a Infofest ela faz justamente isso. Nós estamos aqui para poder trabalhar o desenvolvimento profissional na área de tecnologia, que é em todas as áreas, que tem a premissa que tem que começar com informática básica, mas para quem quer ir para um lado mais avançado. Há exemplo disso no outro segmento? Já citaste social media 2 vezes. Vocês têm o curso lá? Temos o curso de design gráfico e estamos abrindo um curso que ainda está em processo de ementa, né, criação de ementa, que é o curso de social media para empreendedores. Tá aí, boa. Eu falei, ele já está citando isso aí, já citou 2 vezes, é porque ele já está de olho nisso aí. Que o nosso foco, na verdade, é pegar um microempreendedor individual, uma lanchonete de bairro, uma tornar ele social media dele mesmo. É uma manicure, um pedicure que não sabe fomentar a sua comunicação, não sabe falar para mais pessoas e acaba tendo que pagar para outras empresas, que também não há nada de errado, isso é uma demanda de mercado, mas às vezes não tem condições de pagar. Então, dentro desse trabalho que nós estamos fazendo, justamente para poder pegar esse empreendedor, esse microempreendedor individual. Esse aí eu te garanto que quando você lançar esse aí vai bombar. Vai ter muita gente querendo, porque é uma necessidade realmente hoje. Mas ainda continuando esse raciocínio, Rubens, como é que está a inserção hoje, como é que você vê hoje? Nesse momento eu estou te pedindo para analisar mesmo o mercado. Como é que você vê as empresas hoje? Elas estão receptivas? Elas continuam te demandando? Como é que você está vendo? Eu tenho uma procura muito grande. Até porque eu vejo que você tem muitos jovens, né? Muitos jovens. Temos empresas parceiras que recebem nossos jovens para poder fazer estágio e tudo mais. E a inserção é o seguinte, é uma obrigação a tecnologia e as empresas querem, procuram e quando não acham aqui, o que acontece? Vão fora. Trazem de fora. Infelizmente. Então, tem áreas que são muito nichadas, que são muito específicas, que realmente vão buscar fora. Não tem jeito. Mas muitos segmentos aqui se acham, né? Na parte administrativa. Por exemplo, fui procurado por um grande banco aqui para dar aula para todos os colaboradores de Excel avançado. Então, é uma procura. Essa inserção na tecnologia... Nesse caso, você criou uma turma para atendê-los. Exatamente. Tá. Exatamente. Essa inserção na tecnologia, ela está sendo mais rápida do que se esperava. A exemplo disso, em 2020, tivemos uma demanda reprimida, né, que é uma necessidade que estava guardada por conta do isolamento, e nós batemos recorde de público que não batíamos desde 2014. Então, você entender que a tecnologia exigiu tanto, a pandemia exigiu tanto sobre a tecnologia, que em 2020/2021 nós tivemos uma demanda gigantesca e as empresas estão querendo profissionais da área que entendam, que saibam, estão exigindo e estão mandando voltar. O que é mandando voltar, Patrick? É assim, você chega lá sem, ele pede para você ir atrás para poder conseguir abraçar esse profissional na área de trabalho. Eu já vou te mandar uma curiosidade minha. Você está presente em 3 cidades que
são o motor dessa região aqui, né? Que estão em franco crescimento, sem desfazer das outras, mas pelo menos Marabá, Paraupebas e Canaã, a gente sabe que seguem crescendo exponencialmente, inclusive até em população, né? Exato. Que paralelo você traça entre esses três mercados, né? Qual deles, de repente, hoje está abrindo mais as portas para essa mão de obra jovem, por exemplo? De forma secundária, a Vale ela tem dominado muito o grande escalão e as terceirizadas elas estão precisando atender esse público, né? Tanto prova, Patrick, que eu sou contratado em várias cidades aqui da região para poder, por empresas terceirizadas, certo, que falam assim, cara, assim, eu preciso do profissional, eu preciso que esteja qualificado. Como não estou conseguindo que ele venha qualificado, ele está qualificando os seus próprios colaboradores. Tá aí. Entendeu? Uhum. Porque há uma demanda de mercado. Então, essa região, ela, principalmente dos terceirizados, que são empresas que a Vale contrata, né, para poder trabalhar para a mineração, ela tem crescido muito, uma necessidade absurda. Na área de tecnologia, prefeituras têm me procurado para poder ajudar comunidades, fazendo trabalho social também. Inclusive, nós lançamos um curso agora em Canaã dos Carajás, que está atendendo pessoas com dificuldades, com alguns déficits, né? Então, temos autistas, né, que estamos ajudando muito, temos mães solteiras, que foram abandonadas. Nós temos pessoas com déficit de atenção, que estão lá estudando. Tudo são coisas que vocês têm que lidar também. Exato, porque a tecnologia... Entendam bem, Patrick, você que está em casa nos assistindo agora, se você não abraçar a tecnologia, ela vai te engolir. E você que tem filhos, se você não botar para aprender o que é certo, ele vai aprender sozinho o que é errado muitas das vezes. Perfeito. Então, pensando por essa lógica que você acabou de colocar aí, muito rapidamente, eu te peço para jogar aí 5 áreas, né? Essa mãe que está nos assistindo agora, está com filha de 13, 14 anos, né? Está pensando assim, pô, preciso botar esse menino para aprender alguma coisa, né? Que 5 áreas, 4 ou 5, que você poderia indicar para ela que, faça o seu filho ter isso aqui pelo menos. Você já falou, informática básica. Né? Começando por aí, né? Tem uma área que eu não atuo, mas tem amigos que trabalham, que são muito legais, que é robótica. Robótica para crianças é fantástico. Depois de informática básica, fazer robótica. Análise de dados. Ótimo. Vai ser algo do futuro bem próximo. Estudar sobre Big Data e Internet das Coisas. Praticamente uma coisa complementa a outra, mas Internet das Coisas, por exemplo. Eu estou usando um relógio que ele está verificando o batimento cardíaco, ele sabe quantos passos eu já dei hoje, ele sabe quantos lances de escada eu subi, ele sabe até se eu estou muito nervoso. Daqui a pouco ele, às vezes, me sinaliza assim, Rubem, é hora de respirar um pouco mais fundo porque você está um pouco estressado. Por quê? Porque aqui possivelmente tem alguma coisa que passa a informação de batimento cardíaco, respiração, né, agitação. E quando eu passo muito tempo sentado, ele fala, é hora de ficar em pé, circulação. Sim. Então, a internet das coisas é isso, é esse link. Você em casa já deve ter ouvido falar na Alexa, por exemplo, né? Sim. Isso é internet das coisas. A Alexa liga a TV, desliga ar-condicionado, ouve música específica, isso por comando de voz. Hoje você entra num carro, você tem comando de voz via Bluetooth ou outro tipo de conexão. Então, Big Data, internet das coisas, sistema da informação, análise de dados, analista de dados, é algo que realmente vai crescer e crescer muito, não digo nem no futuro distante, no futuro bem próximo. E para as crianças, informática e robótica, eu acredito que seja... Avançando um pouquinho na faixa etária, imaginando aí alguém de 18, 19 anos, né? Já teve ali talvez uma primeira oportunidade como jovem aprendiz, está de olho aí numa recolocação, momentaneamente está sem emprego. O que você indicaria aí? 2 ou 3 áreas que a pessoa pode ir lá fazer um curso profissionalizante ou uma preparação melhor que vai ter um emprego para ela ali rápido? Design.
Design, tá aí, Design ótimo, gráfico. bem lembrado. O design gráfico é um curso que realmente vai te trazer, por exemplo, você consegue fazer Core e Photoshop ao mesmo tempo e você consegue ter tanto para mídia digital como para mídia analógica, né? Jornais, revistas e principalmente por conta do digital, porque o digital tem crescido de forma assustadora e há uma demanda muito grande. Eu conheço pessoas que dentro do próprio curso, tá? Fazendo curso de design, consegue já começar a produzir artes, que são os flyers, né? Os materiais, cobra 80, 100, 120, 150 reais. Se for produção de vídeo, 300 reais num vídeo de 15 segundos, 15, 30 segundos no máximo, e com a própria produção ele consegue tanto pagar o investimento de um curso, quanto também já levantar as necessidades básicas da vida dele, no cotidiano dele. Então, outra dica valiosa. Né? E currículo, né? Hoje em dia o currículo não é mais feito como era feito antigamente, né? A pessoa chegava e dizia calço, sapato 38, sei dirigir, não é só isso, né? Não, não é. Inclusive temos uma aula com a psicóloga, que é parceira nossa, que justamente para poder ensinar o nosso aluno a como se comportar diante do mercado. Vou te interromper só para destacar que está aqui a tua equipe, né? Aqui numa das tuas unidades. Não sei se é daqui de Marabá, é daqui? Esse é Marabá. É Marabá, isso. Está aqui. Esse é Marabá. E está aqui você com a Cassiane, que é tua esposa. Isso, é minha esposa, um time fantástico. Já que ela não pôde vir aqui, estava convidada para vir junto com você, mas está aqui representada na imagem. Está representando a gente em Canaã dos Carajás. Está lá trabalhando também, pegada também. É um time hoje de quase 50 colaboradores. Muita gente, parabéns, graças a Deus. Pelo trabalho de vocês. Indiretamente já são mais de 200 pessoas sendo beneficiadas pelo trabalho da Infofest. Mas eu te cortei, você estava dando a dica do currículo. O currículo é assim. O que acontece muitas das vezes? Pela pessoa não ter conhecimento em tecnologia, ela precisa fazer um currículo. O que ela faz? Ela vai no cyber, pede para um profissional. Possivelmente. Eu não sei se o profissional realmente é qualificado, sim, mas na maioria das vezes... Mas a gente encontra muito por aí, a plaquinha na rua, né? Vem aqui que eu faço seu currículo. E as empresas, quando me chamam para ajudar no processo seletivo, no RH, elas falam assim, primeiro, às vezes a gente não acha pelo contato, porque quem escreveu lá no currículo digitou um número errado. Os objetivos são muito parecidos, né? Sou competente, sei trabalhar em equipe, tenho espírito de liderança e estou apto a desenvolver qualquer função na sua empresa. Mas e aí, o que você quer, né? Não é um objetivo genérico, isso, é muito genérico, é muito aberto, né? As pessoas fazem o seu currículo e não conseguem imprimir ali, não conseguem pôr realmente o que você quer. Uhum. Isso é uma falha hoje no mercado. Então, faça o seu currículo. Sente você e domine a ferramenta para poder você produzir. Eu acho muito arriscado você terceirizar seu futuro na mão de quem você nunca viu e que não sabe se vai fazer bem feito, né? Tem um modelinho pré-pronto lá que ele faz para todo mundo. Segundo ponto que eu acho importantíssimo colocar, Patrick, no currículo, experiências não registradas. Porque se você... experiência não registrada? Porque às vezes as empresas querem profissionais com experiência, certo? Aí outro dia eu, experiência, percebi uma profissional, uma candidata, né? Eu falei, não, essa pessoa tem um feeling, tem um negócio que encanta, né? Alguém ensinou isso para ela. Mas no currículo dela não tinha nenhuma dizia. Experiência. Pessoa responsável, chegou antes do horário marcado, né? Estava lá, muito bem trabalhado. Ela teve um ensinamento de vida, alguma coisa que ela passou em algum momento. Exato. E que ela não viu aquilo como uma experiência. Um plus Exato. dela, né? Aí eu perguntei, fala pra mim, sério mesmo que você nunca teve nenhum tipo de experiência? Ela falou assim, já. Eu falei, quais? Eu trabalhei na empresa do meu tio, eu ajudava ele na parte administrativa. Na empresa do tio dele, que era muito pequena, não pude registrar ela. Uhum. E aí eu falei, você fez o quê? Eu fazia serviço de banco, fechava pagamento de funcionário. Eu falei, sério, você fazia tudo isso? Sim, tudo isso. E o que mais? E antes disso eu fui babá. Você foi babá? Legal. Mas por que você não colocou essas informações aqui no currículo? Eu falei assim, porque eu não fui registrado, eu acho que não é importante, você tem que ter registro, né? Eu falei, não. Experiências são experiências vividas. Por exemplo, para mim como empresa, quando eu sei que você foi babá, você tem uma responsabilidade absurda, porque você está cuidando do maior patrimônio de um ser humano, que é um filho. Perfeito. Então, para mim, isso vale muito.
Prova para mim que você é uma pessoa responsável, uma pessoa fidedigna, uma pessoa que realmente assume os seus compromissos, né? Porque é um compromisso muito grande cuidar de um outro ser. Então, para mim, isso tinha que estar no seu currículo. Rubem, que dica de ouro que você está dando agora. Que dica de ouro. Porque como as pessoas... eu vejo isso acontecer demais, porque eu também escalo quem trabalha comigo, né? E eu tenho esse feeling também, às vezes, de perceber que, às vezes, você traz a pessoa para uma entrevista de emprego e você percebe que ela é muito acima do que ela tinha colocado no papel, porque ela não listou coisas básicas como o que você está colocando aí. Experiência de vida, e não tem o que tire de você. E a última, eu não sei se eu já posso falar da última dica. Manda. Mas eu tenho que dar uma dica que eu acho que você não vai ouvir quase em lugar nenhum. E é minha experiência de vida. Quando eu fui convidado para trabalhar pela primeira vez, eu estava disposto a doar-me. E o que acontece hoje no mercado? A pessoa não sabe de nada e quer cobrar pelo que não sabe. Tá entendendo? Uhum. A pessoa não tem experiência nenhuma, não sabe de nada. E ela quer ir para o mercado, mas vai me pagar quanto? E o mercado não paga pelo que você não sabe. Ele paga pelo que você consegue entregar. É por isso que a maioria das empresas pedem profissionais com experiência. Então, se você não consegue, não teve nenhum tipo de experiência ainda, a dica mais que eu quero deixar hoje: doe-se. Trabalhe sem pensar no dinheiro no dinheiro que é palpável. Porque você ganha muito mais quando você trabalha de graça para alguém. Eu não estou falando para você ser escravo de nenhuma empresa, estou falando para você se doar em aprender algo em alguma empresa. Chega uma empresa conhecida, se alguém abrir essa porta, falando assim, cara, deixa eu trabalhar com você um mês. Deixa eu te mostrar do que eu sou capaz. Sem compromisso nenhum, tá? Perfeito. E só de eu vir para cá, você vai estar me ajudando porque eu vou estar aprendendo. E assim aconteceu comigo na primeira oportunidade. Eu já lidei com 2 pessoas assim, que depois foram efetivadas. E chegaram me desafiando, né? De que, não, deixa eu te mostrar o que eu sei fazer. Porque eu tenho certeza que eu tenho esses valores. Exatamente. Então, doem-se. Não trabalhem só pelo dinheiro físico, palpável. Trabalhe pelo dinheiro que ninguém te rouba, que é a tua experiência. Essa experiência que você vai adquirir doando o seu tempo, ele vai ser muito mais valioso no futuro. E aí falaram para mim uma vez, me questionaram numa palestra, num evento, mas Rubem, eu vou trabalhar de graça? E eu falei, tá, você não tem nenhuma experiência. Quanto é que você ganhava há um mês atrás? Nada. Há 2 meses atrás? Nada. Há 6 meses atrás? Quanto é que você estava ganhando? Nada. Custa passar mais um mês sem ganhar nada? Nada entre aspas, você está ganhando experiência. Sim. E aí você consegue se colocar no mercado doando seu tempo e aprendendo para poder ter oportunidades no futuro. Rubens, eu tinha mais uma listagem aí com mais umas 1000 perguntas para te fazer. O assunto é bom, né? O assunto é maravilhoso. Eu sabia que seria um ótimo bate-papo por te conhecer, por saber o quão você é uma fera dessa área. Você é um orgulho para todos nós. Obrigado. Parabenizar você, a Cassiane, em nome de vocês, a toda a equipe de vocês. Te agradecer por confiar em Marabá, apostar em Marabá, tanto assim que está abrindo mais uma unidade da tua empresa aqui. E eu fico feliz com isso, como marabaense, de ver uma pessoa com a tua capacidade, com a tua vontade de continuar vencendo, apostando cada vez mais na nossa terra. Então, valorizo muito isso. Siga com essa força, essa genialidade que você tem muita coisa ainda para crescer e para fincar aqui nos seus valores. Obrigado pelo convite. A educação, eu costumo dizer, aproveitando o agradecimento, que a educação é a única forma de nos livrar da ignorância. Uhum. E a ignorância é um dos maus da humanidade. Quanto mais ignorante você for, mais escravo você é. Quanto mais livre e inteligente, educado, profissional, estudado, lapidado você for, mais livre você será. Então, a educação ela é a base para isso. Então, estude, não estou falando só em curso profissionalizante. Comece a estudar, faça um curso técnico, superior, profissionalizante, faça um idioma. Não fique parado. Não fique parado e nunca é tarde, tá? Formamos agora, há 2 anos atrás, uma senhora de quase 80 anos lá em Parauapebas. Uhum. Então, isso prova de que não tem idade, tem que ir para a educação, porque, reiterando, é a única forma de a gente fugir da ignorância. Então tá aí, Rubens Souza,
empresário da área de cursos profissionalizantes. Um ótimo bate-papo, tenho certeza que vocês de casa gostaram muito. A gente vai repetir depois, vai repetir em algum momento esse bate-papo com o Rubem, que está sempre por aqui também, é parceiro nosso aqui do Grupo Correio. A você que nos acompanhou aqui hoje, um ótimo domingo, até semana que vem. Abraço, Rubem, abraço você de casa, bom domingo e até o próximo Observadores. Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos.